Na Web Rádio Amparo, Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista. A paz de Deus! Eu sou a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. O assunto de hoje é periodontite. Você sabe o que é periodontite? Então, vamos conversar sobre esta doença periodontal. Num quadro de um programa atrás, nós conversávamos sobre a gengivite. A gengivite também é uma doença periodontal, mas fica localizada na parte do tecido de proteção, que é a gengiva. Fica limitada à região da gengiva. Então, a gengivite é uma inflamação na área gengival que pode ser acometida tanto por sangramento, inchaço, edema. Em alguns casos, a gente também tem gengivites causadas por fatores locais irritativos e outras por conta de situações sistêmicas do paciente. Mas a gengivite, sendo tratada, ela é uma doença que pode ser reversível a nível de saúde. Em alguns casos, se o paciente tiver uma retração, uma recessão gengival, isso vai ter que ser corrigido com algum tipo de cirurgia plástica periodontal. Mas a gengivite, em termos de doença, ela é uma situação que pode ser reversível, havendo o tratamento e o retorno da condição de saúde. E da gengivite que não houve um tratamento ou alguma situação que o paciente tenha sido acometido e aquela doença vai progredindo, o paciente pode desenvolver o quadro de periodontite e ter sequelas maiores. A periodontite sai da parte da proteção do periodonto, que é a gengiva, e já vai para estruturas de suporte. A estrutura onde aquela raiz daquele dente é inserida e é colocada ali, aderida aos ligamentos periodontais. Então, o dente, na verdade, ele não é preso ao osso como um prego é preso na parede. Não é uma estrutura fixa em condições saudáveis. Nós temos um sistema de amortecedores em volta desse dente, que são os ligamentos periodontais, que ligam a raiz do dente ao osso. Então, existe um sistema de suporte para receber esse dente na estrutura óssea. Então, quando a gente fala de periodontite, é uma doença do periodonto e que envolve esse periodonto de sustentação, que eu acabei de estar exemplificando aqui, explicando inicialmente para vocês. Então, a situação da margem gengival, da estrutura da gengiva, esse processo infeccioso ou inflamatório, dependendo do caso, migra para uma perda óssea, acontece uma situação de perda óssea. E é causado, a doença periodontal, a periodontite, ela é causada pela presença do biofilme, que fica aderido ali à margem da estrutura da raiz desse dente e fica aderida e vai promovendo uma perda óssea pela ação dos micro-organismos nessa região, que pode ser exacerbada por fatores sistêmicos do paciente, pelas condições não estabilizadas locais e sistêmicas desse paciente. Então a gente começa a desenvolver uma perda de osso, perda do suporte ósseo. Então, o que fica já de importante aqui na nossa comunicação, na nossa fala, nessa informação que está sendo passada? Diante de um quadro de gengivite, é melhor tratar, porque quando a gente pode fazer um tratamento do início, a solução é melhor do que deixar aquela doença evoluir. Então, diante de um quadro de um sangramento, como eu dizia no programa passado, sangramento gengival não é normal. Então, diante de um sinal clínico de sangramento, de inchaço, de edema, de dor, procure o profissional, procure o cirurgião dentista, procure um periodontista para você ser avaliado e diagnosticado se é uma gengivite ou se já está evoluindo para um quadro de periodontite. Então, vou trazer um dado aqui para você da Organização Mundial de Saúde. Você sabia que as doenças bucais atingem cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 3,5 bilhões de pessoas no mundo apresentam doenças bucais. E entre essas doenças, a gente tem as doenças
periodontais. Então vamos verificar aqui qual é a condição, se você percebe algo de diferente, se você tem necessidade de investigação do quadro de alguma doença estabelecida, ou, o melhor de tudo, a consciência de fazer exames periódicos, consultas periódicas para a manutenção da saúde. Melhor do que ficar tratando de doenças é manter o padrão de saúde. Então não precisa esperar ter algo para procurar um tratamento. A prevenção é o que sempre vai ser abordado aqui no programa, que sempre vai ser lembrado. Então vá a um consultório para fazer consultas periódicas de manutenção e controle da saúde. E a gente evita que a doença chegue. Vá ao consultório, procure o Sistema Único de Saúde do nosso país e faça suas avaliações, seu controle periódico para manutenção de saúde. Então, como que a periodontite acontece, como que aparece? Geralmente, a gente vai estar diagnosticando o paciente e vai colher aquela história. Você sangrava na gengiva, você percebia, tem quanto tempo? Então, existe um fator tempo. Geralmente, a doença periodontal, ela não é tão rápida quanto uma gengivite na sua manifestação. Existe um histórico ali de alguns capítulos de vida daquela pessoa. Então, algumas coisas são consideradas na anamnese. Quanto tempo que está assim? Às vezes a pessoa vai se acostumando, não vai percebendo que está desenvolvendo uma doença. Existem, sim, situações mais agressivas da doença, em que em pouco tempo a pessoa pode levar a uma perda óssea, mas comumente, às vezes, aquela pessoa já vivenciou aquilo por algum período de tempo e não houve o diagnóstico, ou pela falta de procura pelo atendimento, ou até mesmo porque não foi realizado um exame clínico de sondagem. Então, a sondagem periodontal é o exame clínico primordial para diagnóstico de perdas ósseas, de aprofundamento ali dessa perda óssea, essa investigação na pesquisa de bolsas periodontais. Então, o que são as bolsas periodontais? São essas migrações desse tecido gengival em profundidade. Então, ali nessas bolsas periodontais acontecem acúmulos de bactérias, resíduos de alimentos, e essa doença vai progredindo e evoluindo. Então, existe o fator tempo, existe a condição moderada, grave, a agressividade desse desenvolvimento da doença, esse estadiamento dessa doença. Então, o paciente é examinado e o profissional vai chegar a um diagnóstico para um plano de tratamento personalizado para aquele indivíduo, para esse paciente, para essa paciente. Muitas vezes o paciente chega no consultório e achando que só em abrir a boca o dentista vai fazer o diagnóstico. Não. Às vezes a pessoa pode também ter um quadro mascarado ali da doença, só tem como saber examinando, fazendo uma consulta de sondagem. Se o paciente só sorrir, a gente pode ter sinais clínicos aparentes, mas a gente não tem a dimensão ainda da profundidade, se estamos diante de uma gengivite ou de uma periodontite avançada. Então a gente tem que examinar, o paciente tem que ser examinado com a sondagem clínica e exames complementares também de imagem, fora outras coisas que vão ser abordadas na anamnese, no histórico do paciente, da sua genética, dos seus hábitos. Então tudo isso vai ser importante nessa coleta de dados para um diagnóstico e um melhor plano de tratamento para aquele paciente. Então, a doença periodontal, ela é causada nessa situação de periodontite pelo biofilme ali das bactérias patológicas que desenvolvem essa doença. Então, essas toxinas dessas bactérias repercutem nas gengivas, gerando inflamações, podem desenvolver infecções e, como eu disse, evoluir para uma profundidade, uma migração dessa condição inflamatória ou infecciosa, levando a acometer a parte da estrutura de suporte, atingindo o osso. Então, se não for tratada, essa gengivite vai evoluir para uma periodontite, e essa periodontite, se não for tratada, vai evoluir agravando o quadro
que pode levar sim à perda do dente, a perda de um dente ou de regiões ali em sequência de dentes, dependendo de muitas condições do paciente. Então, sempre é melhor prevenir do que remediar. Diante de um quadro de gengivite, você percebendo qualquer incômodo, procure o consultório, procure o profissional adequado, procure uma consulta com o dentista para fazer uma avaliação clínica e, de acordo com o seu caso, as indicações dos exames. E então, essa doença estabelecida, ela pode ir ali se disseminando para outros locais da parte óssea, atingindo os dentes vizinhos. Às vezes começou em um dente, mas se aquilo não for tratado, pode acometer a estrutura óssea do dente vizinho. Então a gente não quer que isso aconteça, que isso evolua. Então, higiene bucal, consultas periódicas, tudo isso ajuda a evitar o desenvolvimento da doença ou um diagnóstico precoce para o tratamento correto. Então, o que o paciente geralmente sente, né? Sente aquela gengiva inchada inicialmente e vai procurando aquela gengiva irritada, ou em muitos casos já começa a migrar aquela gengiva, a pessoa perceber que está tendo exposição de raiz, que é a retração gengival, e sensibilidade, sangramento. E tem uma outra característica também da doença periodontal, às vezes a pessoa pode perceber que algo grave está acontecendo porque os dentes estão se movendo. O dente estava numa posição e ele foi migrando para outra posição. Presença de espaços onde não havia antes. Então, tudo isso o próprio paciente pode ir percebendo, mas essas coisas não acontecem do dia para a noite. Aquilo teve um tempo. Então, às vezes, a gente vai se acostumando com problemas. E a gente está aqui sempre para falar, comece do menor, procure ajuda. Então, você percebendo qualquer uma alteração, procure o diagnóstico para a intervenção e evitar outros males e outros custos. A doença periodontal muitas vezes tem uma característica também do mau hálito, por conta da presença de bactérias, restos de alimentos, né, aquele cálculo dentário ali estabelecido que tem que ser removido pelo profissional. Então, muitas vezes causa esse mau hálito por conta da condição do meio bucal, pela presença daquelas bactérias. Então, outras condições também que podem estar afetando ali, machuca algum local na boca, aquilo já vai inflamando, infeccionando aftas, por conta da decorrência dessa situação, dessa microbiota também desestabilizada. Presença de secreções na gengiva, uma gengiva que vive sangrando, paciente que acorda às vezes com aquela fronha suja. Então, tudo isso são características de algo que não está bem na cavidade bucal do paciente. Então, secreções, fluidos gengivais, a presença daquele fluido intenso, com sangramento, secreções, pus. Então, tudo isso são evidências de que não há saúde naquele local. Então, precisa ser retomada uma condição de saúde, tem que ser restabelecida, buscando o profissional. Então, você percebendo que tudo isso está acontecendo, ou alguém na sua casa se queixa, então está na hora de fazer um atendimento, uma avaliação para ver o diagnóstico e esse tratamento. Então existem abordagens diferentes para os tipos de situações diferentes. Falando aqui de doença periodontal, o paciente é feita uma avaliação, a sondagem, os exames de imagem e o plano de tratamento, que vai consistir nessa abordagem inicialmente não cirúrgica, fazendo o que a gente chama de raspagem e alisamento radicular. Então, muitas vezes você pode estar começando um tratamento, que é a raspagem supragengival ou sem acesso cirúrgico ainda, dependendo do nível da situação da doença estabelecida. Tem casos que conseguem fazer sem cirurgias e outros precisam de acessos abertos, realizações de cirurgias para fazer a descontaminação dessa raiz e para que se evite que as bactérias se acumulem ali, deixando esse meio mais adequado, o meio bucal mais adequado para evitar o acúmulo das bactérias e esperar esses tecidos cicatrizarem e retomar a presença de saúde na cavidade. Então, o paciente é examinado, verificado nele as regiões necessárias para o tratamento. Muitas vezes pode ser indicado apenas um local, uma região, até mesmo toda a boca, dependendo
do nível de perda óssea, do nível de agressividade dos patógenos que estão atuando ali nessa doença periodontal, nessa periodontite, que tem como sequela a perda óssea. E com o tratamento, a gente também consegue obter a redução da profundidade dessas bolsas periodontais, para que se evite o acúmulo, a retomada dessas bactérias. E o paciente é um paciente que tem essa sequela de perda óssea. Então, o paciente, uma vez tratado da periodontite, o paciente que obteve o tratamento da periodontite, tanto com a raspagem e o alisamento radicular de forma não cirúrgica quanto a forma cirúrgica, é um paciente que convive com a sequela, que foi uma perda óssea. Então, é um paciente que tem que ter um sistema ali de controle da saúde, consultas periódicas, manutenções periódicas da saúde do paciente, prevenindo que a doença, por alguma situação ou de ordem imunológica ou do acúmulo da própria quantidade de bactérias ali do biofilme, evitando que essa doença retome. Então a gente procura restabelecer a saúde e realizar consultas preventivas de manutenção e controle para que essa doença não retorne, ou se retornar por qualquer motivo, já se trate também de forma inicial de uma doença mais branda. E é um paciente crônico. A doença periodontal é uma doença crônica, por mais que a gente consiga estabilizar esse paciente, mas tem que ser visto como algo crônico no sentido de sempre tem que ter um controle e um padrão de higiene avaliado desse paciente, e evitando de que a doença retorne e esse paciente que já tem uma sequela de perda óssea não perca mais. Então é um controle mais rígido nesse paciente. Por mais que ele tenha saúde, ele tem que ter essa consciência de que ele precisa estar com a saúde em dia, porque não se quer que essa doença retorne e nem que se perca mais tecido, porque senão pode se levar à perda do dente. Então é algo que, da mesma forma que a gente vê um paciente que é diabético e faz controle, mesmo que ele conseguiu estar no limite ali adequado da glicose, ele faz um controle da saúde para que se mantenha ali. O paciente que é hipertenso e que toma medicamentos, ele também faz um controle ali para adequar aquela medicação e estar estabilizado, para que os picos de pressões ali não venham a levar a outras consequências. Então, um doente periodontal, ele está controlado e tem que ter a manutenção dessa saúde. Então, é um controle, não é fazer um tratamento periodontal e ter uma alta definitiva de uma periodontite e não voltar mais ao tratamento, não buscar mais. Não, é um paciente que tem que ter a consciência de que ele tratou de uma doença crônica, está estabelecida sim a sua saúde ali, mas tem que ter prevenção constante para que aquilo não retorne, e se por acaso retornar, que retorne de uma forma branda e controlada. Então é um paciente que a gente quer que esteja em controle de saúde. E outras sequelas, né, que a doença pode ter causado, até mesmo de ordem do tecido gengival. A gengiva é um tecido de proteção, então a gente quer que aquela região esteja protegida. Então, se houve uma perda de tecido gengival considerável e que a situação possa vir retornar a inflamações, atingindo não mais uma faixa de gengiva de proteção queratinizada, firme, mas já entrou em tecido de mucosa, aquele paciente pode conviver ali com inflamações constantes, e a gente não quer que isso aconteça. Então, em algumas situações, são necessárias cirurgias reparativas, cirurgias de enxertos gengivais para aumentar essa faixa de proteção, essa faixa de gengiva inserida, queratinizada. Então, são feitos enxertos gengivais para promover um ganho ali de tecido de proteção para aquela região de suporte ósseo. Então, depois de uma doença periodontal, essa gengiva também tem que estar num padrão de saúde. Então, além da parte estrutural do osso, a parte gengival de proteção também, ela tem que ser restabelecida. E, em alguns casos, são necessários enxertos gengivais para proteção, para promoção de saúde daquela região, para que seja estabilizada.
Em outros casos também fatores estéticos, nas cirurgias plásticas periodontais para o recobrimento radicular, recobrimento das raízes e nas condições em que aquilo se dá como uma forma favorável, com um diagnóstico correto, a gente alinha ali a expectativa do paciente para ver se é possível estar devolvendo aquela estética ou se tem outras formas junto com planejamentos de dentística, de restaurações ou de próteses, que aquele paciente precisa de coroas para o recobrimento ali do dente. Então é algo interdisciplinar na odontologia, de múltiplas especialidades causadas pela doença periodontal. Às vezes outras especialidades precisam ser chamadas, a ortodontia. Então, toda uma abordagem individualizada para cada caso, para cada paciente. Também, em alguns casos, utilizando o laser para descontaminação de algumas áreas, para ajudar também esse paciente nas áreas em que houve sensibilidade pela exposição radicular. Então, são muitos tipos de tratamento de acordo com a causa e o que aquilo gerou de sequela naquele paciente. Então, como eu disse, individualizado. Então, se aquele paciente teve abscessos periodontais, teve infecções múltiplas, ou se foi algo brando, então cada um vai ter um diagnóstico e a partir do diagnóstico um plano de tratamento. E, em alguns casos, com necessidade de procedimentos regenerativos, tanto da parte gengival quanto da parte óssea, com alguns procedimentos inclusive de enxertos para a região óssea, para tornar aquela arquitetura restabelecida também. Então, tudo quando a gente consegue fazer um diagnóstico inicial fica muito melhor. Fatores genéticos e fatores sistêmicos dos pacientes também interferem na parte da doença periodontal. Se tem algum histórico genético, a parte imunológica, a imunidade, tudo isso é levado em consideração. Como eu disse, repetindo aqui, cada um individualizado, é feita uma análise individualizada para cada paciente, o histórico daquele paciente é importante, na anamnese, nos fatores da história da família daquele paciente, a nível da doença periodontal, tudo isso é levantado. Então, mas tudo também pode ser conduzido para a saúde, é o que é mais importante. E a doença periodontal tem cura? Então a gente já comecei a falar aqui, se a doença periodontal começa na gengiva, quanto antes a gente atuar, melhor. Se já passou para estruturas de suporte, temos as sequelas de perdas ósseas e, dependendo do caso, é avaliado para fazer procedimentos regenerativos. Em outros casos, não se faz por algum motivo também personalizado. Então, cada paciente é um paciente, cada região na boca é uma região. Na própria boca do mesmo paciente, do mesmo indivíduo, acontecem situações diferentes, diagnósticos diferentes e planos de tratamentos diferentes. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, você se ouve ou se é um paciente fumante ou conhece alguém que é um paciente fumante, se parar de fumar já ajuda a sua saúde no todo, não é? Porque muitas vezes a gente vê aquela quantidade de nicotina nos dentes, a gente ali com o paciente de boca aberta tem acesso e pode promover ali a limpeza, a desinfecção, por ter acesso. Eu costumo comentar com os pacientes, se para tratar na boca, né, o paciente fumante ali já é difícil, imagina o pulmão, onde a gente não vai ter aquele acesso para descontaminar. Então pare já de fumar, é difícil, é uma rotina, mas procure tratamento também nessa área do tabagismo para você conseguir diminuir e parar de fumar, para benefício da sua saúde de forma geral. O paciente de doença periodontal que é fumante, muitas vezes procura o consultório já no estágio assim, avançado da doença. Já chega com uma periodontite e diz assim, mas eu não sangrava, eu não percebia nada, e já está assim, com mobilidades, já está perdendo dentes, porque a nicotina ela comprime os vasos, faz uma isquemia ali, o paciente perdeu talvez o início do sinal, que era um sangramento, que era uma inflamação, uma gengiva mais avermelhada,
Então a nicotina, ela promoveu essa isquemia e o paciente perdeu esse tempo. Então quando vai perceber algo já está evoluído. Então a gente fala aqui da evolução da periodontite, mas a gente também sabe dos índices de câncer bucal, que no paciente fumante é maior, mais alarmante. Então, falando aqui de doença periodontal, fica assim um alerta para você que é fumante. Procure um tratamento para te ajudar a parar de fumar, tá ok? Então eu acho que isso é importante ser dito. Às vezes não é implicância do familiar, e a gente sabe, né, que para o próprio paciente é uma luta, é difícil. Aqui você se sinta acolhido na sua dificuldade, mas existe uma torcida para que você consiga parar de fumar. Então eu acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para você que fuma. Outras pessoas às vezes na sua família estão fumando por tabela e prejudica todos, mas você também está sendo prejudicado e você é importante, você é muito importante para você, para sua família. E que, falando de periodontite hoje, que fique no seu coração essa esperança de parar de fumar. Ergue teu braço e canta. E quando ninguém me vê, eu só vejo você. Não preciso fingir quem não sou. Tem descanso em mim, eu descanso em ti, num abraço de amor. Yeah. E mesmo descompassado, desafinado, estragado pelo pecado em mim, yeah. Mas mesmo assim, como sou. Abra seus braços e canta assim. Mais uma vez juntos. E quando ninguém me vê, e quando ninguém me vê, eu só vejo você. não preciso fingir quem não sou. Tem descanso em mim, eu descanso em ti, num abraço de amor. Estragado pelo pecado em mim, yeah. Mesmo assim, Como sou. Nós vamos cantar mais uma vez. Agora é você que canta, vai. Quando? E quando ninguém me vê, eu só vejo você. Não preciso fingir quem não sou. Yeah. Tem descanso em mim, eu descanso em ti. Num abraço, bata no seu peito e canta. E mesmo descompassado, e mesmo descompassado, desafinado, estragado pelo pecado em mim, me amas mesmo assim, como sou.
E chegando aqui na nossa segunda parte do programa, nós vamos falar um pouquinho da oração. Convido você a pegar a sua Bíblia e vamos partilhar aqui em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, e vamos em pequenos versículos do 36 até o 39. Então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. E diz aqui na aparição aos 11, é um capítulo que vai falar da ressurreição de Jesus. Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, do versículo de 36 a 39. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne e nem tem ossos, como vedes que eu tenho. Então hoje a gente falando aqui sobre essa parte importante do nosso sorriso, que é a nossa parte periodontal, onde nós temos carne e ossos. E o Senhor, aqui semelhante a nós em tudo, na nossa humanidade, menos no pecado, Ele ressuscita e vem dar o primeiro presente de Jesus ressuscitado, que é a paz. Então vai pedindo no seu coração hoje esse presente caro no mundo, mas que é de graça, que Deus dá de graça. A paz de Deus, a paz de Jesus ressuscitado. Então eu te desejo a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, como eu começo o programa desejando a paz. Fiquei muito feliz também pelo Papa Leão XIV tá anunciando a paz já desde o início de todas as coisas do seu pontificado. E essa paz mesmo, que é o segredo do cristão, essa paz que é um presente, assuma esse presente de Jesus ressuscitado, a paz. Diz a palavra que apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Então é isso que eu desejo para você nesse dia. A paz. Essa paz que é um presente de Jesus ressuscitado. E ele vem dizer, né, aqui, que vedes que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Então Jesus ressuscitado ali no meio deles se apresentando em carne e osso. E eu quero apresentar a Deus também a condição periodontal de todos aqueles que estão escutando no dia de hoje. Para aqueles que têm saúde, que permaneçam em saúde, busquem toda a parte preventiva na sua vida, que você possa se cuidar. Eu digo aqui que é o autocuidado junto com o cuidado do alto. E você que tem diagnósticos de doenças periodontais, gengivite, periodontite, que veja esperança e busque tratamentos para que você possa sorrir com saúde. Então, o que eu desejo para você mais do que tudo é a paz de Deus nesse dia, a paz de Deus que é a fonte de toda a saúde também. Então, que o sorriso possa começar na sua alma e terminar nos seus lábios, cheio de paz. Fiquem com Deus, a paz de Cristo, e vamos rezar uma Ave Maria aqui para terminar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. Fiquem com Deus e a paz. Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.